Esses dias eu perguntei por aqui se vocês tinham interesse que eu contasse um pouquinho como foi o meu processo de me tornar vegetariana, como e por que eu tomei essa decisão. Então hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês como foi. Hoje é dia 7 de agosto, hoje completa um mês que eu comecei a minha transição pro vegetarianismo. Em primeiro lugar, eu queria ressaltar que esse foi o meu processo. Aliás, esse tá sendo o meu processo, tá? Isso não quer dizer que você tem que seguir o que eu segui, que você tem que ter as mesmas opiniões ou que o seu processo não é tão correto quanto o meu, porque é diferente. Cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem os seus aprendizados, cada pessoa faz da maneira que conseguir e vai caminhando e a gente vai se ajudando. Eu não comecei essa transição de uma maneira pensada, calculada e estruturada. Eu simplesmente resolvi fazer um teste. Eu tentei fazer um tipo de desafio comigo mesma para ver qual seria o máximo de refeições sem proteína animal, no caso carne, frango, peixe, porque ovos eu continuo comendo. Então eu fiz um desafio comigo mesma. Quanto tempo eu conseguiria ficar, quantas refeições eu conseguiria ficar sem? Então eu comecei e não parei por enquanto e não pretendo. Mas hoje eu quero contar pra vocês quais foram as minhas 3 motivações principais para esse processo. Tirando a parte óbvia, que é a da identificação com a causa, né? Não só pela questão animal, mas também pela questão do meio ambiente, que é uma coisa que tem me tocado, me despertado um pouco mais nos últimos anos, eu consigo elencar 3 motivos principais para terem me dado um pontapé aí para eu tentar me aventurar nessa vida aí de ser vegetariana, e se Deus quiser eu vou continuar seguindo e levando isso pro resto da vida. O primeiro motivo foi o meu corpo. E aí você deve falar, nossa, o que ela quer dizer com isso, né? O meu corpo resolveu que ele não queria mais tolerar algumas coisas. Então, na verdade, eu nunca fui aquele tipo de pessoa louca por carne, frango, peixe. Eu nunca fui muito fã de proteína animal. Eu comia, eu não odiava. Então, nunca foi uma questão pra mim essa questão de tirar carne, frango e peixe. Na verdade, a minha preocupação maior era ficar sem queijos. Então, pra mim, isso era inconcebível. Era impossível pensar em um mundo em que a Diana vivesse sem comer queijo. Por que eu falei do meu corpo? O meu corpo, ele começou a não tolerar mais leite e derivados. Então, desde que eu tenho... Hoje eu tenho 34 anos. Desde os meus 12... eu tinha crises de rinite, geralmente causadas por pó. Nos últimos 2 anos eu comecei a perceber que essas minhas crises, eu acho que até mais, acho que nos últimos 3, essas minhas crises estavam ficando cada vez mais frequentes e cada vez mais sérias. Então, quando eu tinha uma crise de rinite, ela não era só uma crise de espirros e coriza, ela já era uma crise com falta de ar, chiado, que durava de 2 a 3 dias, que evoluía para uma sinusite e que só melhorava com corticoide. E aí, eu comecei a perceber também que nesse período, foi um período que eu tive um boom de consumo de lácteos. Eu tomava leite de manhã com café, eu tomava iogurte no meio da manhã ou no meio da tarde, e eu comia queijo sempre no meu café da manhã junto com uma torrada, queijo cottage. Então eu tinha 3 porções de lácteos todos os dias na minha alimentação. E aí um belo dia eu resolvi fazer um teste, conversando com uma nutri funcional. Ela falou, você tem muito sintoma respiratório, faz um teste. Fico um mês sem consumir nada de leite e derivados, mas nada, nada, nada. Depois reintroduz. E aí eu fiquei um mês sem nada. E foi aniversário do Rafa, a gente foi num rodízio de pizza, e aí eu comi todas as pizzas possíveis, e especialmente as de 4 queijos, que eu amava. E no dia seguinte eu não conseguia respirar. Eu fui trabalhar e eu chiava, as pessoas conseguiam me ouvir chiando. Eu tive que passar com um médico, tive que tomar anti-histamínico, corticoide, enfim, uma série de medicações. E aí ali meio que a gente bateu o martelo de que eu tinha desenvolvido uma sensibilidade à caseína. Então o que eu tenho, na verdade, é uma alergia à proteína do leite de vaca, tá? Eu não tenho intolerância à lactose. E aí veio o segundo motivo, que foi o curso de queijos vegetais que eu fiz da Combicura. Quando eu decidi fazer o curso, que é um curso de queijos vegetais, eu não tinha noção de que eles iam contar as crueldades que são feitas. Eu não vou ficar aqui falando de crueldade animal. Eu acho que quem já passou pelo processo já sabe qual é esse tipo de crueldade. Mas eu só vou contar o que me fez
cortar o queijo de vez. Em uma das aulas eles explicam que eles pegam o bezerro e separam da mãe, da vaca, no dia do nascimento. E aí eles passaram um trecho de um vídeo da mãezinha gritando e do bezerro gritando pela separação. E eu não consegui terminar de ver o vídeo. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se o bezerro foi pro abate, o que fizeram com a vaca, nem quero saber. Mas já foi suficiente pra mim pensar em tirar um bebê de uma mãe pra usar o leite dela pra preparar um queijo pra mim. Então eu falei, não, pra mim não faz sentido, não tem porquê. E a terceira causa, o terceiro motivo, por incrível que pareça, foi o Covid-19. E vocês vão falar, gente, essa menina é muito doida, olha os motivos aleatórios que ela tá dando, né? Por que eu digo que foi o Covid? Na verdade, eu acho que o Covid ele me trouxe duas situações diferentes que me fizeram optar por diminuir o consumo de alimentos de origem animal. A primeira foi a questão da própria pandemia e de como eu encarei isso. Então, eu realmente acho que a gente teve e ainda tem a oportunidade de evoluir enquanto ser humano e enquanto coletividade quando a gente passa por uma situação dessas, como uma pandemia. E eu acho, pelo que eu vi, eu não sei no resto do mundo, mas eu sei que do que eu tenho visto, pelo menos aqui de São Paulo, eu não acho que a gente evoluiu muito, não. Eu não vejo as pessoas pensando no próximo, cuidando do próximo, amando o próximo, se importando com o próximo. Eu não vejo as pessoas respeitando o isolamento. E quando eu parei para refletir sobre essa pandemia, lá no início, lá em março, abril, eu pensei, poxa, essa é a oportunidade da gente sentar, orar pelo mundo, emanar boas energias para todas as pessoas, para todos os seres vivos, não só seres humanos. Enfim, é o momento da gente se amar mais, pensar mais no próximo, cuidar mais do próximo. E isso se estende, obviamente, aos animais, né? Então, cuidar do próximo e amar o próximo, eu entendo que não comer animais e não financiar a crueldade com eles é uma maneira de cuidar do próximo. Esse foi um ponto. O outro ponto foi que eu tive Covid, meu marido é médico. Uma hora eu falo namorado, outra hora eu falo marido, mas é que a gente mora junto. Ele teve Covid, ele é médico, e eu peguei o Covid, só que eu fiquei com uma sequela maravilhosa, que foi a perda de olfato e paladar. O meu primeiro dia de perda de olfato e paladar foi 13 de junho, então como eu falei, hoje é 7 de agosto, já vai fazer 60 dias que eu tô sem. E é um saco, mas eu não vou dar detalhes sobre isso, porque o vídeo não é sobre isso. O que eu resolvi fazer? Eu falei, poxa, não tô sentindo gosto dos alimentos. Por que não aproveitar isso, usar isso a meu favor e tentar tirar realmente a carne, o frango, o peixe, já que já não me fazia muita diferença e agora provavelmente não vai me fazer falta. E aí foi quando eu comecei. Então eu tentei o primeiro dia. O meu primeiro dia foi difícil, eu senti muita fome, eu não tinha noção de quantidades. O segundo dia eu colocava comida demais no prato, depois o terceiro eu já estava habituada com quantidades e tudo. Então, não foi um processo pensado, foi um pequeno teste que está se estendendo. Hoje eu sou ovo-vegetariana, não sei se no futuro eu vou me tornar estrita, vegana, ainda não sei, eu acho que cada dia é um dia. Rafael, meu namorado / marido, segue onívoro, não tenho a pretensão de fazer ele mudar, porque cada um sabe de si, cada um sabe da sua alimentação, cada um sabe das causas que defende e cada um é feliz da maneira que é. E é isso, esse foi o meu processo, esse está sendo o meu processo, porque eu acho que é uma coisa que, né, a gente vai trabalhando dia a dia até isso realmente virar um hábito. Pode ser que eu tenha recaídas aí no meio do caminho, não quero ter, mas a gente sabe que é possível que tenha. Mas é isso, esse foi meu processo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, qualquer coisa, deixa um comentário pra mim, vamos conversar. Contem pra mim aí também como foi o processo de vocês, como foi a decisão, quais foram as dificuldades que vocês encontraram, se vocês têm dicas pra outras pessoas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!